Bem-vindos ao 7º episódio do podcast O Caminho da Rosa. Eu sou a Tati e agradeço por você ter chegado até aqui. Nesse episódio, vamos falar sobre a enigmática Ordem dos Cavaleiros Templários. E não há como falar dos Templários sem falar de um grande mistério, um paradoxo. Monges que eram ao mesmo tempo guerreiros. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, que se torna um poder multinacional, cujas riquezas superariam as de reis e nações. Os Cavaleiros da Cristandade, que ao mesmo tempo estariam envolvidos com conhecimentos esotéricos, alquimia, gnosticismo. A ordem que seria monástica e militar, mas que funcionaria como ordem iniciática, secreta, cujo formato teria sido posteriormente replicado por outras ordens, como a maçonaria e a Ordem Rosa Cruz. A razão de ser da sua própria criação pode ser considerado o maior paradoxo. Uma ordem de apenas 9 cavaleiros que teria sido criada para proteger os peregrinos cristãos e os locais sagrados na Terra Santa. Uma tarefa com sucesso improvável para apenas 9 cavaleiros de meia-idade e alguns deles sem qualquer treinamento militar. Como uma ordem de monges guerreiros conseguiu se transformar no maior conglomerado internacional da Idade Média, com comandarias em mais de 15 países, com conhecimentos avançados de construção, arte e ciência, que transformou o capitalismo medieval, criou um sistema bancário internacional, revolucionou as navegações marítimas da época e fundou a primeira nação independente da Europa. A Ordem dos Templários é um verdadeiro mistério e talvez jamais seja possível desvendá-lo por completo. Mas eles deixaram rastros, deixaram um legado, deixaram peças espalhadas de um grande quebra-cabeça que cabe a todos nós tentar juntar. Vou tentar aqui trazer luz a alguma dessas peças, seguindo o rastro templário, e veremos até onde ele irá nos levar. E na caminhada, algumas perguntas importantes surgem. Quem eram realmente os templários? O que é que eles estavam tentando fazer de verdade? Por que esses cavaleiros passaram a ser associados a lendas do Santo Graal, ao descobrimento das Américas, ao surgimento das catedrais góticas e, principalmente, o que é que os templários têm a ver com Madalena? A história tradicional dos templários conta que a ordem teria sido fundada em 1118 em Jerusalém. Com a vitória da Primeira Cruzada em 1099, liderada pelo cavaleiro francês Godofredo de Bouillon, quando a Terra Santa foi reconquistada dos muçulmanos, os peregrinos cristãos passaram a querer visitar os locais sagrados e alguns grupos teriam sido atacados no trajeto. É dito que, para a proteção desses peregrinos, 9 cavaleiros franceses, chefiados pelo nobre Hugo de Payens, haviam se apresentado. E que o rei de Jerusalém, o francês Balduíno II, irmão de Godofredo de Bouillon, teria inacreditavelmente cedido a mesquita de Al-Aqsa para sediar esses 9 cavaleiros. Al-Aqsa era a maior mesquita de Jerusalém, com capacidade para receber 5.000 pessoas, e ficava no famoso Monte do Templo, o local onde ficariam as ruínas do antigo Templo de Salomão, que era um local sagrado para cristãos, judeus e muçulmanos. Além de ser uma ordem de cavalaria, seria também uma ordem monástica, com seus membros fazendo votos de pobreza, castidade, devoção e obediência. Com isso, passaram a se chamar Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou simplesmente a Ordem do Templo, e seus membros, os Templários. 11 anos após o seu estabelecimento, o influente abade cisterciense Bernardo de Claraval convence o Papa a dar apoio formal à ordem e, para isso, em 1129, durante o Concílio de Troyes, na França, a Igreja aprova oficialmente e endorça a Ordem dos Templários. O abade Bernardo de Claraval teria escrito a regra monástica a ser seguida pelos Templários e o lema da ordem, extraído do livro de Salmos: Não a nós, Senhor, não a nós, mas para a glória do teu nome. Bernardo também escreveu o manifesto Elogio à Nova Milícia, onde afirma que os templários eram um tipo diferente de milícia, que lutavam a batalha dupla, uma a nível terreno e a outra a nível espiritual.
E foi Bernardo também que, em uma revisão da regra latina dos Templários, impõe à ordem uma curiosa regra: obediência a Betânia, ao castelo de Maria e Marta, uma referência direta a Madalena. Já temos aí o mistério. E os detalhes do que ocorreu no Concílio de Troyes também é um mistério, pois no prólogo da regra templária é dito: e tudo o que aconteceu naquele concílio não pode ser contado nem recontado. Após a formalização da ordem no Concílio de Troyes, eles passariam a receber doações em dinheiro, terras e castelo de nobres. Os templários usavam as propriedades que lhes eram doadas para agricultura, criação de animais, pomares e moinhos. Eles tinham comércio de tecido, carne, trigo, queijos e vinhos, todos produzidos em propriedades templárias. Em 1139, um grande marco acontece. O Papa Inocêncio II, também sob influência de Bernardo de Claraval, cria uma bula papal que exime a ordem de obedecer às leis locais, isenta os templários de precisar responder a qualquer autoridade que não fosse o Papa. Detalhe interessante é que esse Papa, o Inocêncio II, só teria se tornado Papa por conta de uma grande campanha feita por Bernardo de Claraval. Em uma época onde se nada podia fazer sem a interferência da Igreja, reis ou senhores feudais, os templários passam a dispor de poderes ilimitados. Eles não precisavam responder a ninguém fora o Papa, não pagavam impostos e poderiam se movimentar livremente pelas fronteiras. Por volta de 1148, seu prestígio e poderio financeiro era tanto que passariam a funcionar como banco, emprestando dinheiro para reis e administrando seus recursos, e criando um sistema de carta de crédito, onde um peregrino que quisesse se proteger de assaltos na peregrinação à Terra Santa depositava o seu dinheiro em uma comandaria templária, recebia uma carta com o valor desse crédito e retirava esse valor em outra comandaria templária ao chegar na Terra Santa, apresentando essa carta. Com o tempo, esse sistema passou a ser usado amplamente e fora do contexto da peregrinação. Logo, a ordem se torna uma das mais ricas e poderosas da Idade Média. Em termos comparativos, é como se uma startup tivesse se tornado em uma corporação multinacional em pleno século XII. Os templários construíram uma complexa rede de fortalezas, castelos e capelas. Mas não apenas na Terra Santa. Eles chegaram a ter aproximadamente 9.000 propriedades espalhadas pela França, Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, Escócia, Alemanha e até Croácia, Irlanda, Bélgica e Chipre, ilha que chegou a pertencer inteiramente aos templários. Por não poderem recuar em batalha e por sua disciplina e bravura, ficaram conhecidos como uma das ordens militares mais importantes para a defesa da cristandade na Terra Santa. Estima-se que no seu auge, a ordem teria mais de 20.000 cavaleiros nobres, além de sargentos e capelões. É extremamente curioso que os templários tenham obtido autorização para construir suas próprias capelas e eleger os seus próprios capelões, com seu serviço religioso totalmente à parte da igreja da época. Outro fato curioso é que um contingente de cavaleiros que efetivamente participavam de batalhas era pequeno. Estimava-se que 10% da ordem. Em Jerusalém, o contingente não passaria de 600 cavaleiros. Os templários atuariam mais como uma tropa de elite, que se unia aos cruzados em batalhas específicas. E muitas dessas batalhas foram perdidas. A primeira empreitada templária teria sido em 1129, para proteger o rei Balduíno II em um ataque. Em 1138, são derrotados pelos turcos. Em 1153, pelos egípcios, na invasão da cidade de Ascalão. Mas nessa derrota, apenas 14 cavaleiros estavam presentes. 58 anos após a ordem ser formalizada no Concílio de Troyes, Jerusalém já teria voltado para as mãos muçulmanas, após um exército de aproximadamente 15.000 cruzados, unidos a apenas 325 templários, foram derrotados pelo exército do famoso sultão árabe Saladino, na Batalha de Hattin, em 1187. Nessa época, a Ordem Templária já havia atingido um patamar sem precedentes de recurso e de poder. Mas apesar de toda a inacreditável riqueza acumulada pela Ordem,
a sua preocupação principal e foco não parecia estar nas batalhas e defesa de Jerusalém. Em 1291, Acre, a última cidade cristã e onde se encontrava uma importante fortaleza templária na Terra Santa, foi tomada pelos muçulmanos, e o prestígio da ordem começou a enfraquecer. Poucos anos depois, o rei francês Filipe o Belo, que estava completamente endividado com a ordem templária e teria tido a sua filiação à ordem recentemente recusada, teria espalhado acusações de heresia e tramado para levar à prisão diversos cavaleiros templários. A prisão dos cavaleiros franceses aconteceu em uma sexta-feira 13 de outubro do ano de 1307, o que inaugurou a má fama das sextas-feiras 13. Nas investigações do Tribunal da Santa Inquisição, que havia iniciado alguns anos antes com os cátaros, os cavaleiros foram torturados brutalmente até confessarem as acusações. Muitos cavaleiros não suportaram as torturas e morreram antes da conclusão do interrogatório. Com base nas confissões obtidas sobre tortura, a ordem foi oficialmente extinta em 1312. E em 1314, o último grão-mestre templário, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira, com outros cavaleiros que estavam presos. Mas antes de morrer, o grão-mestre, que teria pedido para morrer contemplando a Catedral de Notre-Dame, teria levantado a voz e feito uma profecia. Ele convocava o Papa Clemente V e o rei Filipe o Belo a comparecerem com ele junto ao Tribunal de Deus em menos de um ano. E a profecia do grão-mestre se cumpre. 40 dias após a morte de Jacques de Molay, Papa Clemente V falece e alguns meses depois o rei Felipe. Em 2011, foi localizado nos arquivos do Vaticano um documento autêntico chamado de Pergaminho de Chinon, que informa que Jacques de Molay e os cavaleiros da ordem teriam sido absolvidos de todas as acusações de heresia. Mas talvez por pressão política, o Papa acabou arquivando esse documento, dissolvendo a ordem e condenando Jacques de Molay e seus companheiros. É importante notar também que tudo indica que os templários foram avisados da emboscada do rei Filipe com antecedência, pois os castelos e templos se encontravam vazios de moedas e objetos de valor, e toda a gigante frota naval templária teria zarpado do seu porto privado de La Rochelle na noite anterior. Esse teria sido o fim dos templários, e essa seria mais ou menos a história oficial reproduzida em muitos filmes, livros e séries. Mas essa não é a história completa dos templários, e eles não teriam terminado aí. Apesar da ordem ter sido dissolvida na França, isso não aconteceu em Portugal. Lá, a ordem troca apenas de nome, pois o rei Dom Dinis, poucos anos depois, cria a chamada Ordem de Cristo. Transfere todos os bens e propriedades dos templários para essa ordem e filia novamente os cavaleiros. Na Espanha, é criada a Ordem de Montesa. Na Inglaterra, Alemanha, Irlanda e Itália, os cavaleiros permaneceram livres e acabaram se distribuindo em outras ordens e abadias. A Escócia, local onde muitos acreditam que teria sido o principal destino da frota naval templária, também teria recebido uma grande quantidade de cavaleiros. O rei escocês Robert Bruce já havia sido excomungado pela igreja e não tinha nenhum interesse em seguir suas diretrizes. A presença templária na Escócia era muito forte e o país estava repleto de comandarias, castelos e postos templários. Em 1314, no mesmo ano da morte de Jacques de Molay, os cavaleiros templários exilados na Escócia teriam ajudado Robert Bruce a vencer a Batalha de Bannockburn contra a Inglaterra, garantindo a independência da Escócia. É na Escócia que se encontra também a famosa família Sinclair, descendentes do cavaleiro templário Henry St. Clair, que construiu a famosa Capela de Rosslyn, que ficou mundialmente conhecida no livro O Código da Vinci. Esse mesmo Henry St. Clair, cujas pesquisas indicam que teriam chegado na América quase 100 anos antes de Cabral. Existem registros que afirmam que ele teria partido da Escócia em 1398, com destino ao Canadá, junto com outros 80 templários, e fundado a cidade que é hoje chamada de Nova Escócia. A Capela de Rosslyn, construída por descendentes de Henry, teria em sua decoração imagens de milho, aloe vera e tomates,
que seriam típicos das terras americanas, esculpidos na capela antes da época dos descobrimentos. O próprio Cristóvão Colombo tinha como um sogro um grão-mestre da Ordem de Cristo de Portugal e teria tido acesso a antigos mapas e cartografias templárias, que acredita-se ter tido um papel relevante na sua chegada nada acidental nas Américas. Não é à toa que seus navios tinham a cruz templária em suas velas, possivelmente uma tentativa de garantir que seria bem recebido nas novas terras, por ter sido identificado como um navio templário. Coincidentemente também, o descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, também tinha na vela dos navios a cruz templária e também fazia parte da Ordem de Cristo de Portugal. Existem hoje diversos estudos e documentários trazendo evidências da presença templária em diversos locais da América do Norte e até da América do Sul, anteriores à época dos descobrimentos. Alguns falando em presença templária na Bolívia, Argentina, Peru, México e até no Brasil. Uma escritora americana, Kathleen Ball, afirma ter descoberto cruzes e símbolos templários em uma caverna localizada na Chapada dos Veadeiros, na região entre o Alto do Paraíso e São Jorge. Ela teria visitado a prisão templária de Chinon alguns anos antes e encontrado símbolos similares na caverna brasileira, no meio da floresta. Histórias locais da comunidade de Chalco, no México, falam que em 1194 teriam chegado na comunidade homens e mulheres descendentes de um povo que teria vindo do outro lado do mar, enviados por Deus, a quem eles se referiam como Tecpantlaques, que significa na língua deles o povo do templo. E na Bolívia foi localizada uma estátua datada do século XIII de um homem branco com um manto e uma cruz no peito. Também na Bolívia, em uma região inóspita, próxima à Lagoa Colorida, foram encontrados petroglifos com cruzes templárias e desenhos de homens montados a cavalo carregando um estandarte, datados de aproximadamente 1200, mais de 200 anos antes dos descobrimentos. Alguns pesquisadores acreditam que os templários poderiam ter encontrado no Templo de Salomão mapas e equipamentos de navegação fenícios que os levaram a explorar as Américas desde o século XII, e que as minas de prata da América do Sul poderiam ser a fonte do inesgotável estoque de moedas de prata, cunhadas pelos próprios templários, que teria sido a fonte da sua fenomenal riqueza. A localização do porto de La Rochelle também levanta suspeitas, pois ficava voltado ao Oceano Atlântico, em posição oposta ao acesso à Terra Santa. Os templários tinham frotas em outros portos com acesso ao Mediterrâneo, que era o melhor acesso para Jerusalém. Mas La Rochelle era um porto privado dos templários e, curiosamente, era um porto extremamente fortificado, protegido por uma rede de 35 postos templários. Seja lá o que entrava e saía desse porto, era de grande importância para os templários e eles contavam com total privacidade. Mas, do fim, voltemos agora para o começo da ordem. O começo que teria acontecido bem antes do que as pessoas imaginam. E a grande cadeia de coincidências que não podem mais ser desconsideradas na história dos templários. A primeira que salta à vista é a influência dos descendentes da Casa de Borgonha e dos seus familiares na formação dos templários, principalmente os que vieram do condado de Champagne, na França. Hugo de Payens, considerado o fundador dos templários, era um nobre cavaleiro francês, tendo nascido próximo a Troyes, no condado de Champagne. Não há registro histórico que diga que ele tenha participado das cruzadas. Ele teria ido para Jerusalém pela primeira vez, supostamente em 1104, acompanhado de outro Hugo, o conde Hugo de Champagne, futuro templário, e que na época era um dos homens mais ricos da Europa e praticamente dono do condado de Champagne. Na relação feudal da época, Hugo de Payens era vassalo do Hugo de Champagne, ou seja, ele lhe prestava fidelidade e o obedecia. Em 1104, teria havido um conclave em Champagne, com nobres de alta linhagem e um abade que teria vindo da Terra Santa. Não se sabe o que foi discutido nesse conclave, mas após essa reunião, os dois Hugos, o de Payens e o de Champagne, e outros nobres, teriam partido para a Terra Santa e
e permanecido lá por 3 ou 4 anos. Teria feito parte desse conclave outro membro fundador dos Templários, André de Montbard, que além de compartilhar laços familiares com Hugo de Paens, André de Montbard era tio de Bernardo de Claraval, o famoso abade que teria sido o mentor espiritual dos Templários. Hugo de Champagne retorna em 1108 para a Europa e vai novamente em 1114 para a Terra Santa. Mas quando ele retorna, existem evidências de que já teria sido formada uma ordem que é referida como Milícia de Cristo, o mesmo nome que Bernardo de Claraval usava para descrever os Templários. Foi localizada uma carta do bispo de Chartres para o conde Hugo de Champagne que dizia: "Nós ouvimos dizer que você fez um voto de juntar-se à Milícia de Cristo, ao exército evangélico." A carta foi enviada em 1114, ou seja, 4 anos antes da formação oficial dos Templários. E quando Hugo de Champagne retorna em 1115 para a Europa, dessa segunda visita à Terra Santa, seu primeiro ato foi de doar um dos seus terrenos, em Claraval, para o jovem abade cisterciense de 25 anos. Esse jovem abade seria Bernardo de La Fontaine, que seria posteriormente eternizado como Bernardo de Claraval. Bernardo teria nascido em Fontaine, Dijon, próximo a Troyes, em Champagne, na região da Borgonha. Em 1112, o jovem Bernardo, com apenas 23 anos, se apresenta na abadia de Cister, querendo se tornar monge. A Ordem de Cister seria uma ordem monástica fundada na época da Primeira Cruzada, em 1098, na região de Champagne. Eles seguiam a rígida regra de São Bento, dos monges beneditinos, que surgiu como uma tentativa de reforma monástica. Em uma época onde a Igreja Católica estaria muito influenciada pelo materialismo e pela política, os monges beneditinos seguem uma regra que os traziam de volta a uma vida simples, voltada à oração, aos estudos e ao trabalho manual. Com a fragmentação da sociedade no fim do Império Romano e as constantes disputas internas e destruição, coube aos monges beneditinos se tornarem os guardiões do conhecimento da época, compilando, copiando e armazenando manuscritos antigos, como textos de Platão e Aristóteles. A ordem cisterciense surge como fruto desse movimento e passam a também ser guardiões do conhecimento. Eis que então, em 1112, surge na abadia de Cister o jovem Bernardo, querendo se tornar um monge cisterciense. Mas o que chama mais atenção é que ele teria chegado na abadia de Cister com uma comitiva de quase 30 pessoas, entre parentes e amigos, que ele teria convencido a se tornarem monges também. Ele já chegaria em Cister com a sua própria. 3 anos depois, quando Bernardo tinha apenas 25 anos, o conde Hugo de Champagne, ao retornar da Terra Santa, resolve doar um terreno na região chamada de Clairvaux, Claraval, para que Bernardo comandasse a sua própria abadia. A partir daí, ele seria conhecido por Bernardo de Claraval. Bernardo se torna a figura mais influente da Idade Média, exercendo grande influência junto a reis, imperadores e nobres da época. Conselheiro pessoal do Papa, dificilmente uma decisão era feita em Roma sem que Bernardo fosse consultado. Considerado um gênio, foi canonizado após a sua morte, se tornando São Bernardo de Claraval. E um fato interessante a mencionar é que Bernardo se referia a Claraval como a cidade de Sião, a Jerusalém celestial. No comando de Bernardo, a abadia de Claraval se tornaria o centro do renascimento espiritual medieval. Quando Bernardo se torna monge cisterciense em 1112, a Ordem de Cister tinha apenas 4 abadias. Após a sua morte, a ordem havia expandido para 350. Alguns anos depois, o conde Hugo de Champagne, um dos homens mais ricos da Europa na época, abriria mão de todas as suas posses e de sua família para se unir formalmente à Ordem do Templo, onde passa a obedecer o seu antigo vassalo, Hugo de Paens, que era o então grão-mestre da ordem. Um fato importante a mencionar é que, de acordo com alguns autores, como José Luís de Menes, foram localizados em Seborga, na Itália, documentos que afirmam que, em 113, um ano após Bernardo de Claraval ter virado monge em Cister,
ele teria fundado o monastério cisterciense em Seborga, que guardaria um grande segredo. Os guardiões desse monastério seriam os monges Gondemar e Rossal. Lembram que quando Bernardo chega com 23 anos na abadia de Cister, ele chega com um grupo de 30 familiares e amigos, todos querendo se tornar monges? Pois Gondemar e Rossal, do clã La Fontaine, seriam alguns dos familiares de Bernardo que estariam se tornando monges. Um ano depois que eles se tornam monges, estariam já fundando esse monastério na Seborga, para guardar um grande segredo. E em 1117, Bernardo libera esses 2 monges dos seus votos e os envia para a Terra Santa, já como cavaleiros templários. Em 1118, quando os 9 cavaleiros templários iniciais se apresentam ao rei Baduíno para proteger os peregrinos na Terra Santa, os monges Gondemar e Rossal são listados como fazendo parte dessa lista de cavaleiros. Mas eles eram monges, sem qualquer indício de treinamento militar. É importante ressaltar também que existia no condado de Champagne uma escola cabalística e esotérica, comandada pelo maior pensador judeu da história europeia, o rabino Solomon ben Isaac, conhecido como Rabino Rashi de Troyes. Rabino Rashi era amigo de Hugo de Champagne e de Bernardo de Claraval. A escola possuía manuscritos antigos em aramaico e hebraico, e estudava o Talmud e a Cabala, considerada a parte mística do judaísmo. Os Hugos de Payenne e de Champagne teriam frequentado a escola de Rashi. Nessa mesma região de Troyes morava também o autor Chrétien de Troyes, que em 1190 escreveu Perceval, o primeiro conto sobre a lenda do Graal, associada frequentemente aos Cavaleiros Templários e a Madalena. Curiosamente, Chrétien de Troyes era financiado por Maria de Champagne e Filipe de Flanders. Filipe era familiar de Payen de Montdidier, um dos membros fundadores dos Templários. E a outra patrocinadora, Maria de Champagne, era a filha da famosa Eleanor de Aquitânia, que doou para os Templários o importante porto de La Rochelle, aquele que era virado para o Oceano Atlântico e passaria a ser o porto particular dos Templários. Importante mencionar também que logo após o Concílio de Troyes começaria a construção da Église Madeleine, igreja dedicada a Santa Maria Madalena. Mas além das relações familiares e a conexão com a região de Champagne na Borgonha, que permeiam a formação dos Templários, tem uma outra conexão que chama muito a atenção. Voltemos um pouco mais na história, para 1099, na vitória da Primeira Cruzada na Terra Santa, liderada pelo cavaleiro francês Godofredo de Bouillon. Godofredo teria vindo de uma região próxima à Borgonha e teria vendido todas as suas posses para financiar a sua ida a Jerusalém, não pretendendo retornar à sua cidade natal. Com a vitória, ele é escolhido para governar a Terra Santa, mas recusa o título de rei de Jerusalém, afirmando que não usaria uma coroa de rei no local onde Cristo havia usado uma coroa de espinhos. Pediu para ser chamado apenas de protetor do Santo Sepulcro. Godofredo escolhe como residência o Monte Sião, no local onde havia uma antiga igreja bizantina chamada Ágia Sião, considerada a mãe de todas as igrejas. Godofredo reforma a igreja e a batiza de Abadia de Notre-Dame de Sião, construída sobre onde acreditava estar a tumba do rei Davi. Godofredo teria criado também uma ordem de cavalaria chamada de Chevalier de l'Ordre de Notre-Dame de Sion, ou Cavaleiros da Ordem de Sião. Essa ordem seria associada posteriormente ao famoso Priorado de Sião, ordem controversa que ficou mundialmente conhecida pelo livro de Dan Brown, O Código da Vinci. Um fato que também chama a atenção é que, para alguns pesquisadores, Godofredo de Bouillon seria descendente da dinastia Merovingia, linhagem que o próprio Priorado de Sião alega proteger até os dias de hoje. Em um outro momento, vamos falar com mais detalhes sobre a história dos reis merovingios e sua dinastia. O governo de Godofredo de Bouillon é curto. Ele morre no ano seguinte à reconquista de Jerusalém, supostamente envenenado, e assume o reino de Jerusalém seu irmão Balduíno I.
Quando esse morre, assume seu primo, Balduíno II, que é aquele que cede o Templo do Monte para Hugo de Payens e os outros cavaleiros templários iniciais em 1118. Um fato importante que é desconhecido da maioria das pessoas é a conexão Godofredo de Bouillon e os templários. Durante as cruzadas, teria lutado ao lado de Godofredo de Bouillon 2 cavaleiros relevantes. Um seria o Henry St. Clair, cujo descendente, com o mesmo nome, se tornaria templário, teria chegado à América antes de Colombo e cujos descendentes criariam a famosa Capela de Rosslyn. O outro cavaleiro companheiro de Godofredo de Bouillon seria um outro Henry, o francês Henri da Borgonha. Henri teria nascido em Dijon, próximo a Troyes, em Champagne. Teria ganhado um pequeno condado chamado de Porto-Calais e o território ao redor. Henri da Borgonha passa a se chamar Dom Henrique e seria pai do futuro rei de Portugal, Afonso Henriques. Dom Henrique da Borgonha também teria laços familiares com Bernardo de Claraval. Após as cruzadas, Dom Henrique da Borgonha teria retornado para Porto-Calais com diversas relíquias sagradas dadas por Godofredo de Bouillon, incluindo a lança usada na crucificação de Jesus e o manto de Maria Madalena. Dom Henrique teria levado à Terra Santa um outro descendente da Casa de Borgonha, o jovem Pedro Arnaldo da Rocha, antes chamado Pierre Arnaud de la Roche. A família La Roche também seria de Dijon, região próxima a Troyes, em Champagne, e o pai de Pedro Arnaldo seria primo de Bernardo de Claraval. Pedro Arnaldo volta da Terra Santa já identificado formalmente como prior da Ordem de Notre-Dame de Sião, criada por Godofredo de Bouillon. E Pedro Arnaldo também seria um procurador templário. Algumas crônicas antigas citam, inclusive, Pedro Arnaldo como um dos membros fundadores dos templários. Mas, curiosamente, na história oficial dos templários, raramente Pedro Arnaldo é citado. O autor Fred Silva, do livro Primeira Nação Templária, afirma ter localizado nos arquivos portucalenses um documento datado de 19 de julho de 1116, assinado por Hugo de Payens, da Ordem do Templo, e o prior Arnaldo da Rocha, da Ordem de Sião, afirmando existir boas relações entre as duas ordens. É dito que dos 9 cavaleiros templários iniciais, pelo menos 5 também seriam membros da Ordem de Sião. O mesmo autor, Fred Silva, afirma que em 1111 foi localizada uma escritura onde Dom Henrique teria doado à Ordem do Templo em Portugal o castelo de Suré. Logo em seguida, antes de morrer, Dom Henrique doou aos templários uma residência na cidade de Braga, que seria por alguns anos a sede templária. Ou seja, 7 anos antes da formação da Ordem em Jerusalém, com o objetivo de proteção dos peregrinos, a Ordem do Templo já estaria estabelecida em Portugal, atuante e adquirindo terras. Alguns anos depois, a sede templária passaria a ser a cidade de Tomar, em Portugal. Em 1125, a assinatura de Hugo e de Pedro Arnaldo apareceria novamente em um outro documento, ligando novamente as duas ordens, as dos Templários e a Ordem de Sião. Escritos do frei dominicano português Lucas de Catarina informam que, em 1125, o grão-mestre do templo havia nomeado cavaleiros com poderes de estabelecer a coroa portuguesa, sendo eles Dom Gualdino Paz, Dom Guilherme, Hugo Martiniense, Pedro Arnaldo da Rocha e Raimundo Bernardo, que falaremos a seguir. Seriam procuradores que recebiam doações em nome da Ordem do Templo. Em 1125, Dona Teresa, viúva de Dom Henrique, doa para a Ordem do Templo de Salomão a vila de Fonte Arcada, em Braga, e os templários recebem também 17 terras adicionais de famílias locais. Isso é muito estranho, pois em 1125 não se tinha conhecimento de existirem membros dos templários fora de Jerusalém, muito menos em um pequeno condado chamado de Porto-Calais. Isso tudo antes de 1129, data em que a ordem foi oficializada pela Igreja no Concílio de Troyes e tornada pública para arrecadações. Em 1128, Dona Teresa outorga ao procurador templário Raimundo Bernardo
novamente o castelo de Surrey, com todas as suas rendas. Esse era o castelo que já havia sido doado para a Ordem do Templo em 1111, mas após a morte de Dom Henrique, Teresa havia repassado o castelo para o seu novo marido, mas o devolvido formalmente aos Templários em 1128. E em 1129, o filho de Dom Henrique e Dona Teresa, Afonso Henriques, teria feito uma doação para a Ordem do Templo com os seguintes dizeres: faço essa doação, não por mando ou por persuasão de alguém, mas pelo amor de Deus e de meus pais, e pelo amor cordial que eu vos tenho, e porque em vossa irmandade e em todas as vossas obras eu sou um irmão. Afonso Henriques, assumindo fazer parte da Ordem Templária, também dá plena liberdade para a Ordem, declarando que ela seria livre de qualquer interferência oficial e eclesiástica. Após o sucesso da Batalha de Ouriques em 1139 e após ampla expansão de terras, o templário Afonso Henriques, descendente da Casa de Borgonha e sobrinho de Bernardo de Claraval, é coroado como o primeiro rei de Portugal, tornando Portugal a primeira nação-estado da Europa. Em 1159, Afonso Henriques doa 1/3 das terras de Portugal para a Ordem Templária. E na escritura de doação, ele usa um curioso selo real. Esse selo, em formato circular, seria um anagrama com as letras do nome Portugal. Mas esse anagrama pode também ser lido como Portu o Grau, o que muitos escritores associam com as lendas do Graal. E uma interessante coincidência é que Teresa Matilde, a filha de Afonso Henriques, se casaria com Filipe de Flanders, um dos patrocinadores de Chateaubriand de Troyes, autor do primeiro conto do Graal. Em 1160, o mestre templário Gualdim Paz funda Tomar, a cidade que passaria a ser a sede oficial dos templários, não em Jerusalém, mas em Portugal. Temos, então, um elo muito estreito entre os templários, os monges cistercienses e a Ordem de Sião, com a participação massiva de membros familiares de Bernardo de Claraval, que seriam os templários Hugo de Paens, André de Montbard, Gondemar, Rossal, Pedro Arnaldo da Rocha, o rei de Portugal Afonso Henriques e seu pai, fora os outros cujos laços ainda não foram comprovados. Todos seriam da Casa de Borgonha, vindos da mesma região de Champagne, a mesma região onde houve o Concílio de Troyes e onde foi escrito o primeiro conto do Graal. Vimos também que a Ordem do Templo estava operante e ativa muitos anos antes da data em que os 9 cavaleiros se apresentam ao rei de Jerusalém, propondo defender peregrinos. E que, por alguma razão, foi feito um esforço estratégico e massivo para fundar uma nação independente no ponto mais distante possível da Terra Santa, ou de Roma. Um local que se tornaria sede templária, local onde eles eram livres de qualquer influência eclesiástica e de outras autoridades. De toda forma, temos na história oficial, em 1118, em Jerusalém, 9 cavaleiros de meia-idade, alguns sem treinamento militar, se voluntariando para proteger os peregrinos na Terra Santa. Mas, nos primeiros 10 anos da Ordem, não há qualquer registro histórico disso ter acontecido. Na verdade, os historiadores acreditam que nesses primeiros anos, o foco dos templários teria sido escavações arqueológicas no Monte do Templo, onde ficava o antigo Templo de Salomão. Talvez a escolha do Monte do Templo para ser a residência da Ordem não tenha sido nada acidental. Evidências dessas escavações surgiram em 1867, quando uma equipe arqueológica britânica escavou sobre o local do Monte do Templo em Jerusalém. Lá, eles descobriram túneis que descem verticalmente 25 metros da mesquita e se espalham horizontalmente uma série de outros pequenos túneis. Nesses túneis foram localizados diversos artefatos templários. Foram descobertos também 3 câmaras secretas subterrâneas embaixo do Muro das Lamentações, com vasos de barro, lâmpadas de óleo e utensílios ritualísticos. Em 2017, também foi descoberto um enorme túnel subterrâneo
na principal fortaleza templária em Acre, na Terra Santa. O túnel tem 150 metros de comprimento e se estende desde a Fortaleza dos Templários até o porto da cidade, o que permitiu que os templários pudessem transportar qualquer coisa de sua fortaleza diretamente para um navio em sigilo. E é importante notar a presença de túneis subterrâneos em diversas propriedades templárias também na Europa. Em Coimbra, em Portugal, após um terremoto, foram identificados a 8 metros da superfície uma rede de túneis subterrâneos que conectavam diversas edificações templárias na cidade. Nesses túneis foi localizada também uma câmara secreta em formato de cripta. A 15 minutos do local fica a famosa Quinta da Regaleira, antiga edificação templária que também possui uma rede de túneis subterrâneos. Não se sabe ao certo o que os templários teriam encontrado nessas escavações na Terra Santa. Mas em 1127, eles teriam parado de escavar. E alguns cavaleiros retornam ao Ocidente para conseguir solicitar a formação da ordem no Concílio de Troyes e a bênção da Igreja. Para fazer o que eles precisavam fazer, eles precisavam de proteção. E alguns anos depois, a ordem teria recebido ampla proteção da Igreja Católica. Uma proteção tão ampla que a protegia até da própria Igreja. O que eles descobriram lá era um mistério. Lendas falam em ter encontrado a Arca da Aliança, o manto de Turim, os tesouros do rei Salomão ou relíquias sagradas. Mas o que é uma unanimidade entre os pesquisadores é que os templários teriam achado manuscritos antigos. Conhecimento. Manuscritos que eles teriam trazido para as abadias europeias para serem traduzidos. Existem registros que em 1121, um dos membros templários iniciais, Godofredo de Saint-Omer, teria trazido para sua cidade natal alguns pergaminhos que precisariam ser decifrados, decodificados. E uma pista disso encontramos surpreendentemente na Espanha. Antes da formalização da ordem no Concílio de Troyes, em 1129, além da forte e curiosa atuação em Portugal, temos cavaleiros templários já atuando também de forma peculiar em Toledo, na Espanha. Em 1126, temos um monge cisterciense francês e templário Raimundo Bernardo, assumindo a liderança da Igreja de Toledo. Esse mesmo Raimundo que recebeu como procurador templário a doação do castelo de Fonte Arcada em Braga pela Dona Teresa Portugal, como mencionamos há pouco tempo. Tinha total apoio do rei de Leão e Castela, Afonso VII, que era descendente da Casa de Borgonha. Sim, a mesma de Bernardo de Claraval, Dom Henrique de Portugal e a maioria dos cavaleiros templários iniciais. Em uma crônica do rei Afonso VII, é descrita uma cena memorável de Raimundo Bernardo. Em um ataque muçulmano em Toledo, Raimundo teria unido monges, clérigos, mulheres e crianças para orarem juntos na igreja de Santa Maria. A crônica diz que Arcanjo Miguel teria ouvido as orações e auxiliado na defesa da cidade. Os muçulmanos teriam desistido do ataque e as orações do templário Raimundo consideradas responsáveis por esse desfecho. Chama a atenção a atitude do templário, vencendo a batalha não com luta, mas com oração. Foi Raimundo Bernardo quem converteu a antiga mesquita muçulmana na igreja de Santa Maria, que se tornaria a grande Catedral de Toledo. E na Catedral de Toledo, ele criaria a Escola de Tradutores de Toledo, que funcionaria em um espaço reservado na catedral. A escola tinha a função de traduzir obras da filosofia árabe, grega e judaica, que tratavam de alquimia, astronomia, astrologia, obras sufis da mística islâmica e obras cabalísticas da mística judaica. Muitas dessas obras acredita-se que tenham sido trazidas pelos templários da Terra Santa. Desse esforço templário de resgatar esse conhecimento, o Ocidente teve acesso a livros como Os Elementos da Geometria, Sob a Medição do Círculo, Trabalhos Químicos e Médicos, tratados sobre astronomia e movimentos celestes. É nessa época que surge na Espanha o Zohar,
escrita de teosofia cabalística e mística judaica, que também teria sido trazido pelos templários. Ao tornar-se ponte entre a sabedoria do Oriente e a do Ocidente, Toledo se torna então o centro da cultura europeia, vivenciando os primórdios de um renascimento. E graças ao conhecimento e tecnologia aprendida com os árabes, os templários acabaram sendo um grande instrumento de transformação na Europa medieval. É interessante notar também que em Toledo surgiria outra obra do Graal, o Parzival, do trovador templário Wolfram von Eschenbach. Ele afirma que recebeu do mestre Quixote de Toledo conhecimento dos mistérios do Graal e recebeu desse mestre a missão de mostrar a íntima conexão entre os cavaleiros templários e a tradição do Graal e corrigir os erros de simplificação da história cometidos por Chatrian de Troyes. Na obra de Eschenbach, os cavaleiros templários são descritos como sendo os cavaleiros guardiões do Graal. Nessa obra é também afirmado que haviam 2 níveis de cavaleiros: os cavaleiros tradicionais, que eram os guerreiros, e os templês, cavaleiros descritos como espirituais, simbolizados pela figura de uma pomba. A lenda do Graal traz o lendário cavaleiro Arthur, Lancelot e os cavaleiros da Távola Redonda. Nessas obras, a busca do Santo Graal é frequentemente retratada como uma jornada espiritual e iniciática, na qual os cavaleiros devem superar várias provações e desafios para provar a pureza do seu coração e sua dignidade. Antes de morrer, Wolfram escreveu um poema incompleto chamado de Tinturel, que seria a continuação de Parzival, onde ele enfatiza a linhagem espiritual do Graal. No texto, era preciso que o rei do Graal, juntamente com a sua milícia, fizesse a proteção do castelo do Graal. Essa seleta fraternidade deveria restaurar a linhagem do Graal e guardar os mistérios e segredos da tradição. Além de ter tido contato com o misticismo islâmico dos sufis e drusos e com o misticismo judaico da Cabala, os templários também teriam seguido as premissas do cristianismo gnóstico, considerado o misticismo cristão. Um dos selos que os templários usavam em seus documentos seria a imagem do Abraxas, um símbolo gnóstico, que representaria um dos filhos de Sofia, que teria chegado a um estado de iluminação após obter a gnose. Falamos bastante sobre o cristianismo gnóstico no episódio 3. O símbolo representaria estágios de iniciação da gnose. Entende-se que os templários teriam uma ordem externa que tratavam de assuntos mais triviais da ordem e das batalhas, mas que também teriam um círculo interno de iniciados, que teria acesso aos verdadeiros segredos da ordem. Em 1877, o maçom alemão Merz teria encontrado, entre antigos manuscritos, preservados pela ordem, 2 regras latinas dos templários, datadas de 1240. A regra dos irmãos eleitos e a regra dos irmãos consolados. Aqui, sendo feita uma relação direta com o batismo cátaro do consolamento, que vimos no episódio passado. O artigo 8º da regra dos irmãos consolados diz que existem irmãos eleitos e irmãos consolados em todo o mundo. Onde virdes edifícios altos construídos, façam os sinais de reconhecimento e encontrareis muitos homens justos, com o conhecimento de Deus e da grande arte. Entre eles estão os homens bons de Toulouse, os pobres de Lyon, os albigenses, como eram chamados os cátaros, e os búlgaros. Você os conduzirá aos seus capítulos por passagens subterrâneas, e para aqueles que estão com medo, você lhes dará o consolamento fora do capítulo, diante de 3 testemunhas. O artigo 7 dessa regra diz que tenham em suas casas locais de reunião grandes e escondidos, aos quais possamos chegar por corredores subterrâneos, para que os irmãos possam assistir às reuniões sem medo de serem incomodados. A regra diz também que nas casas dos irmãos não eleitos é proibido tratar de assuntos das ciências filosóficas ou da transmutação de metais em ouro e prata, uma clara referência à alquimia. Até aqui,
vimos que por trás da história oficial dos Templários existe uma história muito mais complexa e misteriosa, que coloca em xeque tudo o que se acreditava saber sobre eles. No próximo episódio, vamos adentrar mistérios ainda mais profundos dos Templários. A sua relação com as catedrais góticas, com o culto das Madonas Negras e com Madalena. Por sua atenção, obrigada.